bem-vindo a esta introdução panorâmica do segundo trimestre de 2023 da Escola Bíblica Dominical, classe Adultos, lição bíblicas pela CPAD. Nesta temática abençoadora, relacionamentos em família, superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. O comentarista é o pastor Elienay Cabral. E entendemos que família é uma instituição divina, projeto de Deus, célula máter da sociedade. Todavia, neste mundo que jaz no maligno, entendemos que estamos vivendo tempos trabalhosos, tenebrosos, no que diz família, educação cristã. Mas que Deus nos guarde, pois estamos vendo a família a todo momento sofrendo interferências, ataques diretos e indiretos desse mundo, das instituições, de alguns segmentos, para tentar destruir a construção familiar pautada nos valores cristãos, princípio judaico-cristão, conforme a palavra de Deus e a regra de fé que nós vivemos, porque assim nós cremos e assim nós vivemos, conforme os exemplos extraídos da palavra de Deus para a formação do caráter espiritual e também moral da família cristã. E nesta feita eu quero fazer menção de Salmos, de número 127, que fala da segurança, da prosperidade e fecundidade da família que vem somente de Deus. Diz assim o texto, Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Verso 5. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado, feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será confundido quando falarem com seus inimigos à porta. Que Deus continue guardando a sua família, seus filhos. E nessa introdução panorâmica do segundo trimestre de 2023, estudaremos assuntos relacionados à família e abordaremos de forma prática, exortativa, com muito amor, com muito carinho, com o objetivo de curar, de trazer discernimento, maturidade, compreensão à luz dos exemplos bíblicos e jamais de apontar, sacrificar alguém da família, mas o objetivo é de tirar exemplos, aprender com esses exemplos para a cura na família. E veremos que a palavra de Deus tem nos ensinar referente aos problemas do cotidiano familiar. E a palavra tem exemplos maravilhosos e conselhos quanto aos problemas de comunicação conjugal, ciúme, rebeldia, porfia, mentira, mágoa, valores cristãos na educação dos filhos, dentre outros assuntos. No decorrer desses 3 meses, estudaremos as 13 lições a seguir, que são as lições de número 1, a lição de número 1, que nos fala quando a família age por conta própria, lição do dia 2 de abril de 2023. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus,
As consequências dessa ação são inevitáveis. Deus não precisa de ajuda de nenhum membro da família quando ele quer fazer conforme a sua vontade, aquilo que ele planejou. As interferências, os atalhos, podem ser desastrosos para o seio dessa família. A lição de número 2, de 9 de abril de 2023, nos fala sobre a predileção dos pais por um dos filhos. A preferência de filhos dentro do lar. Isso gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A lição de número 3, de 16 de abril de 2023, nos fala sobre o ciúme, o mal que prejudica a família. O ciúme entre os cônjuges. O ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22, é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. A lição de número 4 fala sobre ídolos na família. Lição de número 4 para o dia 23 de abril de 2023. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Que Deus nos guarde e que Deus, a adoração, o amor a Deus seja a prioridade central desta família. A lição de número 5 para o dia 30 de abril de 2023 nos fala sobre motim em família. Das murmurações deriva as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. A lição de número 6 para o dia 7 de maio de 2023 nos fala sobre pais zelosos e filhos rebeldes. O modo de criar e educar os filhos tem impacto no comportamento dos nossos filhos no mundo. Conforme o sábio Salomão diz que instrua a criança no caminho em que ela se deve andar. E quando ela crescer, tiver a consciência, a maturidade, ela vai aplicar toda essa educação cristã para fazer as suas decisões. No entanto, esse aprendizado não anula a responsabilidade individual dos filhos no livre-arbítrio, na escolha deles. Então é muito bom nós inculcarmos neles a palavra de Deus. A lição de número 7 para o dia 14 de maio de 2023, o segundo domingo de maio, Dia das Mães, vai nos falar de um tema bastante relevante, o relacionamento entre a nora e a sogra. A fé cristã exalta o amor familiar, mais especificamente o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e o sogro. A lição de número 8 para o dia 21 de maio de 2023 nos fala sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. É imprescindível a proximidade, a intimidade, o relacionamento saudável do pai e da mãe no cotidiano, no acompanhamento, no crescimento dos filhos. Quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, ou por que não dizer terceirizado, as consequências são terríveis para a família cristã. A lição de número 9 para o dia 28 de maio de 2023 nos fala sobre uma família nada perfeita. O interessante é pontuar que a Bíblia não esconde os desastres, embora que ela tenha aconselhado, tenha falado no contexto da primeira família, Adão e Eva, os filhos Abel e Caim. O Senhor alertou antes daquele homicídio e a Bíblia deixa bem claro os exemplos
do que pode acontecer quando a família não obedece à palavra de Deus em seus relacionamentos. Então vemos aqui um exemplo negativo de uma família nada perfeita. Tudo que os membros da família plantarem, colherão. Por isso é importante nós atentarmos para que tipo de sementes estamos plantando em nossos relacionamentos familiares, para depois não reclamarmos da colheita e da consequência daquilo que nós plantamos. Pois isso é uma lei universal que pode ser constatada pela natureza. A lição de número 10, para o dia 4 de junho de 2023, nos fala quando os pais sepultam os seus filhos. É um título bastante pesado, isso mexe com a estrutura emocional dos pais. Mas a verdade prática nos diz: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar, como quem não tem esperança. Entendo que só o Espírito Santo de Deus pode confortar um pai, uma mãe neste momento. A lição de número 11, para o dia 11 de junho de 2023, segundo domingo de junho, dia do pastor, fala sobre os prejuízos da mentira na família. A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A lição de número 12, do dia 18 de junho de 2023, uma data relevante, 112 anos de aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. A lição 12 nos fala criando filhos saudáveis. Se os filhos são saudáveis, os pais, isso vai refletir em uma igreja madura, avivada e também uma igreja saudável. A verdade prática diz que a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada para a glória de Deus. A lição de número 13, para o dia 25 de junho de 2023, nos fala a amizade de Jesus com uma família de Betânia: Marta, Lázaro e Maria. Dentro da família, a amizade com Cristo evoca a comunhão, conselho, simpatia, reciprocidade nos relacionamentos. Glória a Deus. Então eu te convido a estudar nesse segundo trimestre EBD essas lições relevantes no relacionamento em família. Enfim, a nossa família precisa estar alicerçada na palavra de Deus, para que nele possamos vencer os desafios que levam a família à discórdia, à desarmonia e artimanhas malignas. Que sejamos capacitados no Espírito Santo para saber lidar com os desafios da atualidade, baseado nos conselhos extraídos da palavra de Deus. E para finalizar e concluir essa introdução panorâmica das lições do segundo trimestre EBD, quero deixar Salmos de número 128, que nos diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveiras ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem, a esposa, os filhos, a família que
teme ao Senhor. Verso 5: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás o filho dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Bons estudos nesse segundo trimestre EBD para toda a sua família, desde as crianças, adolescentes, jovens, adultos, nas diversas classes da Escola Bíblica Dominical, e que o Senhor venha nos cobrir com a tua graça, com a tua misericórdia, nos guardando, para que possamos aprender e extrair exemplos que nos edificam na palavra de Deus. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus continue abençoando a sua família. Forte abraço.